Boa tarde. João, a gente está aqui como um grupo na disciplina de Economia de Engenharia, e aí a gente quer fazer um podcast com você. É, e aí o Matheus vai iniciar agora com umas perguntas iniciais sobre o seu trabalho e tudo mais. Aí pode falar, Matheus. Boa tarde, João. Primeiro eu queria agradecer você disponibilizar esse tempo aí, sábado, pra gente. A gente queria saber com que você está trabalhando no momento. Nós somos como a Isa falou, da engenharia de produção e vamos fazer umas perguntinhas aí sobre a matéria para entender mais um pouco sobre o conceito de tudo. Show de bola. Boa tarde, gente. Obrigado por me receber e manda bala. Show. Primeira pergunta é onde você trabalha? Bom, gente, primeiro eu vou fazer uma apresentação mais geral. O João Pedro, né? Eu estudo economia na FGV, estou no 7º período e eu estou estagiando na Tor Capital, né, que é uma gestora de recursos, fundada em 2018, em outubro de 2018, e hoje a gente está administrando mais ou menos 4,5 bi, né, de gestão. Assim, dando um panorama geral para vocês, a casa é nova, né, recente, 2018, mas os sócios já são muito experientes. Né? Então, o maior sócio lá é o Marcelo Magalhães, né, que é o gestor da empresa, e ele já tem um track record de 20 anos aí trabalhando no mercado financeiro. Né? Então, ele já passou por IP, que é uma casa muito famosa, já trabalhou na Velt, né, antiga M Square, e ele também já foi um gestor de um fundo de ações muito famoso, que é o JGP Explorer. Né? Então, ele foi um dos sócios da JGP. E aí, em 2018, ele decidiu sair, convidou alguns sócios e eles fundaram a Torque. Né? Lá eu trabalho junto com o Thiago Vidal, que é também um sócio, e ele antigamente trabalhava em uma outra asset chamada Verta, e ele é o responsável pela cobertura dos setores de utilities e óleo e gás. Né? Então, infraestrutura como um todo. Então, eu estou lá com ele ajudando a cobrir as empresas desses dois setores. Né? Entendi. Então você faz a parte de investimento, né, do setor de óleo e gás. E de utilities, né? Que é energia elétrica, saneamento e etc. Mas, sim, se eu puder especificar, eu trabalho na parte que o pessoal gosta de chamar no mercado financeiro de equity research, né? Que é a análise de empresa. Entendi. E quem é seu cliente? São essas empresas ou você analisa essas empresas para outros clientes? Como um fundo, né, a gente gera o recurso de terceiros. Né? Então, quem são esses terceiros? A maior parte das vezes, né, o nosso passivo, como a gente chama, a maior concentração deles vem de private bankers e wealth management, family office, que na verdade são, por exemplo, vamos dar um exemplo. Private bankers é a parte de um banco. Então, você pode ter a private banker da XP, do Itaú, Bradesco, Credit Suisse, enfim, são pessoas com milhões que dão o seu patrimônio para os bancos gerirem e o banco vai ter o trabalho de alocar o recurso dessas famílias ou dessas pessoas. O Family Office é mais ou menos a mesma coisa, só que é algo mais exclusivo. E o Wealth Management também, né? Eles se confundem, mas no final o propósito é você alocar, né? Você gerir o patrimônio dessas famílias. Então, a maior parte do nosso passivo, né? O dinheiro vem dessas três fontes, né? Private Bankers, Wealth e Family Office. E além disso, nossos fundos são abertos, né? Nas corretoras XP, Rico, enfim, todas essas que as pessoas físicas conseguem investir. Então, Entendi. Sim, dando mais um detalhe, né? São dois fundos, assim, dois fundos principais. Um é chamado Torque FIA e o outro é o Torque institucional ou conhecido como Long Only. Então, a diferença básica é que o Torque FIA a gente consegue ter uma maior flexibilidade, então a gente pode alocar em alguns ativos que a gente não vai conseguir investir no Torque Long Only. Ou, por exemplo, a gente pode investir lá fora. Entendi. E você utiliza algum tipo de metodologia para comparar diferentes investimentos que vocês fazem para o fundo? Sim, assim, o nosso trabalho se resume, né, a analisar as empresas. Né? Então, a gente vai analisar tanto a parte qualitativa, que é o que a gente valoriza muito lá na Torque,
tentar entender as pessoas, o que é o modelo de negócio. A cultura da empresa. Exatamente, quais são as suas vantagens competitivas, por que essa empresa é melhor que o seu competidor. Mas na parte quantitativa a gente usa, assim, um modelo, não é uma receita de bolo, né, porque você vai ter uma diferença para cada empresa, mas no final a análise não foge muito disso, né, que é você fazer uma análise dos fluxos de caixa futuros que a empresa pode gerar e pode retornar ao acionista. Então, o que a gente gosta de falar é que a gente usa um método de fluxo de caixa descontado e você tem diferentes tipos, né? Você tem o fluxo de caixa descontado para a firma ou para o equity, né? Que é para o acionista. A gente usa para o acionista e, mais uma vez, né? A gente está comprando a ação, então nós somos nada mais do que os acionistas. Então, nesse método que a gente está fazendo, é calculando ao longo do tempo, né? Muitas vezes na perpetuidade, o quanto de caixa vai ficar para o acionista ao longo do tempo. Na verdade, é o retorno que eu teria se eu fosse sócio daquela empresa. E isso a gente usa taxa de desconto, para você trazer os esses fluxos de caixa a valor presente. Então, Entendi. se eu pudesse usar um nome, né, os dois nomes que a gente usa, a gente depois no final faz uma comparação de PPL e TIR. Entendi. Entendi. E esses métodos que você traz a valor presente, o investimento, eles carregam sempre uma incerteza. Vocês fazem análise dessa incerteza também? Ou, ou não? É algo intrínseco, né, ao trabalho ter essa incerteza. A gente não tem muito como fugir. Então, como a gente acaba tratando essas incertezas, né? A gente tenta ser conservador nas nossas premissas. Né? Então, qualquer momento que você vai projetar, sei lá, uma receita ou um endividamento da empresa, por trás tem todo um estudo de o que seria factível eu projetar. Né? E a gente chega no que é o factível, conversando com a empresa, analisando o seu histórico passado e conversando com outras pessoas que analisam a mesma empresa, para ver se o que a gente está projetando é uma loucura ou não. Então é assim que a gente lida com a incerteza. Outro ponto que a gente pode lidar com a incerteza é na taxa de desconto. E, como eu falei, né, para você trazer valor presente, você tem que descontar os fluxos de caixa futuro. Então a gente tem que escolher uma taxa de desconto razoável para aquele tipo de ativo. E isso, mais uma vez, tem um estudo por trás. A gente pega uma empresa comparável que negocia lá fora, qual é a taxa de desconto histórica, qual é uma mediana, uma média, o que outras casas, né, outros fundos utilizam, qual taxa de desconto eles utilizam, né, para essa empresa. Então, assim, a incerteza é algo que a gente nunca vai conseguir eliminar. A gente só mitiga ela sendo conservador nas premissas. A gente nunca vai colocar algo assim, pode ser factível, pode, mas eu tenho que sonhar um pouco para isso acontecer. Isso a gente não vai fazer. A gente tenta colocar algo muito factível de acontecer, né? Algo que seja provável, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Então, nesse caso, vocês utilizam a incerteza como um valor mais qualitativo, né? De confiança, de análise de como a empresa está andando. E É isso. entendi. Então, por exemplo, dando só mais um exemplo, né, para ficar bem Show. claro. Imagina que eu tô projetando o resultado da empresa para, sei lá, o próximo trimestre, né, que as divulgações são trimestrais. Toda vez que eu tenho a divulgação da empresa, eu vou comparar o número real com o número que eu tinha projetado. Se tiver muito diferente, é porque eu tenho que rever os meus números, porque os meus números estão muito otimistas ou pessimistas, né? Porque o número pode me surpreender positivamente ou negativamente. Então, a gente sempre fica acompanhando na margem os números e, ao mesmo tempo, conversando com a empresa, se faz sentido o que eu estou falando. A própria empresa, dependendo de quão próximo nós somos deles, eles vão falar, não, isso não faz o menor sentido, isso aí é longuíssimo prazo, isso não vai acontecer em 2 anos, isso vai acontecer em 10. Então, é assim que a gente vai, mais ou menos, modelando. Entendi, entendi. E o que eu vejo é que muitas das vezes vocês têm um contato também com pessoas de dentro das empresas que vocês investem, né? Sim, Para sim, certificar valores, para ver como é que está indo. sim, claramente. Olhando mais para os setores que eu cubro, né? Óleo e gás, então, por exemplo, assim, existe o IPO, né, que é quando a empresa ela vai abrir o capital na bolsa. Então, existe uma certa simetria de informações, porque
é a primeira vez que ela está vindo ao mercado, é a primeira vez que ela está abrindo os seus números, no balanço, DRE, Aham. enfim. Então, o nosso trabalho é um pouco assim maior, porque a gente tem que conversar com mais gente para conseguir criar uma opinião. Então, recentemente eu estava analisando uma empresa que abriu capital semana passada, e eu acho que a gente fez mais de, sei lá, 12 conversas com diversas pessoas dentro da empresa. Obviamente, a gente fala com muitas pessoas assim do alto escalão, CEO, CFO, COO, enfim. Mas o que a gente gosta muito de falar são as pessoas que estão na gerência, porque assim a gente consegue ter uma inferência maior, né? A gente vai conseguir, de fato, saber se a cultura da empresa ela é espalhada, né, por todos os níveis, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai se sentir mais seguro nas nossas premissas. Então, de É, fato, assim, o que eu gasto mais tempo é conversando com gente. entendi. Até porque às vezes um CEO, o que interessa mais ele é atrair investimento, né? Então, Sim, existe esse conflito de interesse, sim. e aí você conversar com alguém da gerência, você pode ter uma visão um pouco mais realista do que está acontecendo. E eu acho que assim, o mais importante, né, é você saber se o discurso do CEO é igual ao do gerente. Se ele não for, é porque claramente tem um problema na empresa. É um Se problema eles de forem, comunicação. exato, se eles forem muito parecidos, é porque a empresa de fato é transparente. E de fato todo mundo pensa da mesma forma, que é caminhar, tem o mesmo assim, path, né, quer ir para o mesmo lugar no futuro, quer alcançar o mesmo lugar. Entendi. Bem, João, a gente também queria saber quais são os departamentos normalmente que são responsáveis pelos projetos de investimento interno. Você comentou aí que existe uma comunicação e a gente quer entender como isso é feito e quais são os responsáveis por isso. Você diz isso dentro da gestora, né, dentro da Torque. Isso, dentro da sua empresa mesmo. Tá. Como é que funciona lá, né? A Torque, acho que eu esqueci de falar no começo, ela só investe em equity, né? Só investe em ações. A gente não investe em juros, moeda e etc. Nós somos um fundo de ações. Então, hoje a gente conta com mais ou menos 25 pessoas. A maior parte das pessoas, né, acho que 12 pessoas, sendo 8 sócios, estão na parte de análise de empresas. A análise de empresa é responsável por fazer exatamente o que eu estou falando, que é conversar com a empresa, modelar, fazer uma análise qualitativa e quantitativa. Então, a gente pega, né, os oito analistas e a gente divide, como dizer assim, não são todas as empresas da Bolsa, mas a gente pega os setores que hoje você tem na Bolsa Brasileira e você divide entre esses 8 analistas. Né? E os 4 restantes somos nós, os 4 estagiários, cada um fica com um respectivo analista. Entendeu? Então, a divisão é o time de análise, e aí você tem o gestor, que é o Marcelo, você tem o trader, que é o Bernardo, que ele é o responsável por, na verdade, dar todas as ordens em relação, por exemplo, o Marcelo, que é o gestor, ele fala, nós temos que comprar RAP Vida. Quem vai executar a ordem vai ser o trader. E, além disso, ele vai trazer para a gente tudo que está passando no mercado, no dia ou no mês, quais são os assuntos mais hot, né, do dia ou da semana. Então, ele é o cara responsável por estar muito próximo do mercado como um todo, como se o mercado fosse um organismo. Você tem o trader macro e o seu estagiário, que é o Yuri e o Eduardo, que eles, na verdade, vão fazer toda a análise que o time de análise de empresas faz, só que com um olhar mais macro, né? Olhando juros, análise política do Brasil, análise cambial, enfim. E eles vão ser responsáveis por fazer toda a proteção da carteira. Isso é o que a gente chama de front office, né? É o pessoal que está responsável exatamente pelo nosso core business, que é investir. E você tem um pessoal do back office, que na verdade ele vai dar o suporte. Então ele que faz, vai ter a parte comercial, vai conversar com os clientes que vão investir na gente, e também todo mundo que vai calcular a cota, que na verdade é o rendimento diário, mensal, desde o início do fundo. E isso conta hoje com mais ou menos 5 pessoas. Entendi, então cada um é responsável por uma área que fica até melhor, né? Que vocês podem ter uma visão mais aprofundada de Exato. cada parte e depois vocês juntam e vê o resultado disso, dessa análise, né? Exato. Então, dando um exemplo mais concreto, né? Por exemplo, eu
com o Thiago, que é o meu chefe, a gente quer analisar uma empresa de óleo e gás, sei lá, Petrobras. E a gente quer, hoje a gente não tem posição, mas vamos imaginar assim, e a gente quer convencer o Marcelo que vale a pena a gente ter uma posição em Petrobras. Então a gente vai ter que fazer um estudo por trás. Então falar assim, ela está barata ou ela está cara, por que a Petrobras é um bom investimento? É porque, sei lá, o múltiplo X está muito descolado do seu peer, né, que é o seu comparável lá fora, ou não, é porque ela está muito barata mesmo por causa do evento de fevereiro, quando tiraram o Castelo Branco, e isso é completamente irracional. Enfim, a gente vai construir uma tese, a gente vai ter um modelo por trás para saber mais ou menos, né, conservadoramente, quanto que tem para ganhar, e aí a gente vai discutir com o gestor, que é o Marcelo. E em alguns casos, né, que você tem semanalmente uma reunião de gestão, se for uma posição muito grande e que ela fique estruturalmente, né, no nosso portfólio, aí a gente discute não só com o gestor, mas com todo o time de análise. Então todos os analistas vão dar pitaco, vão bater na gente até a gente saber justificar todos os pontos dele. E até todo mundo se sentir confortável que a posição tem que ser grande ou pequena, ou nem mesmo investir. Entendi. Agora, uma perguntinha mais voltada também para o nosso tema que a gente está abordando agora no nosso capítulo. Você chegou a falar do VPL, que é o valor presente líquido. A gente queria saber mais ou menos no que ele consiste e para que ele serve, em tese. Tá bom. Bom, vou tentar explicar usando o meu dia a dia. Então, você pega uma empresa e você vai saber o preço de mercado dela. Na verdade, nada mais é do que você pegar o número de ações que ela tem, total, vezes o preço de tela. Então, vamos dizer assim, a Petrobras é R$ 25 no preço de tela, e ela tem X número de ações, né? Então, se você somar os dois, você vai ter o valor de mercado. O meu trabalho é dizer se de fato esse valor de mercado, vamos supor que, sei lá, seja 300 milhões de reais, 300 bi de reais que a Petrobras vale. Eu tenho que, meu trabalho é, na verdade, dizer se é justo ela valer 300 bilhões de reais ou não. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar o fluxo de caixa futuro dela. Então, eu vou projetar, eu vou modelar os fluxos de caixa futuro. Quando eu trago a valor presente, na verdade, eu estou tentando saber o quanto que valem esses fluxos de caixa futuros na data de hoje. Nada mais é do que o valor presente líquido, né? Que é o VPL. Então, vamos dizer que a Petrobras, como eu disse, vale 300 bilhões. Ao eu fazer essa minha análise, né, eu projeto, como o Caio perguntou, conservadoramente, usando premissas conservadoras, e me trago a valor presente, usando uma taxa de desconto que eu acho razoável, que o mercado utiliza, ou quem sabe eu faço uma conta, como vocês já devem ter ouvido falar do CAPM, né, que é o Capital Asset Pricing Model, para eu chegar no meu WACC. Trago a valor presente. E nas minhas contas, a Petrobras vale 400 bilhões de reais. Esse é o meu NPV, que é em inglês PPL. Então, na verdade, tem uma diferença de 100 bi entre o que eu acho que vale e o que o mercado acha que vale. Então, nesse caso, dependendo do qualitativo, da análise política também que tem por trás de investir na Petrobras, pode valer a pena eu investir na Petrobras. Então, o VPL, na verdade, ele vai me dar uma referência sobre se a ação está barata ou cara, com base nesse estudo de fluxo de caixa. Entendi. E na análise de investimento interno, vocês acabam utilizando o VPL? A gente utiliza tanto o VPL como a TIR, né, que é a taxa interna de retorno. Nada assim, os dois conversam entre si, né? Só que você está olhando para um valor, né, numérico que eu digo, né, tipo quanto que vale o todo, quanto que vale a Petrobras. Isso eu estou usando uma taxa de desconto, mas às vezes a gente pode perguntar assim, eu quero comparar esse investimento com outros usando uma mesma métrica. Então a gente utiliza a TIR, que nada mais é o quanto que eu tenho para ganhar com aquele investimento. Então vamos dizer que eu faço uma outra conta de uma outra empresa, sei lá, PetroRio, que é uma outra empresa de óleo e gás, e eu digo que ela vale, sei lá, 30 bilhões de reais. E hoje, ao preço de tela, ela vale 15 bilhões. O que a gente gosta de fazer muito é saber, beleza,
falando em porcentagem, em TIR, né, que é taxa interna de retorno anualmente, vamos dizer que eu vou manter esse investimento por 3 anos. Anualmente, eu tenho quanto para ganhar na Petrobras e quanto que eu tenho para ganhar na PetroRio. Então, o VPL ele vai me dizer assim, em reais, vamos dizer assim, qual a diferença de valor, e a TIR vai me dizer em números, né? Porque a TIR nada mais é do que a taxa que vai fazer com que o investimento que eu faça hoje seja igual aos fluxos de caixa futuros. Então, ela vai ser a taxa que vai descontar esses fluxos de caixa futuros, e esses fluxos de caixa futuros sejam iguais ao preço de tela hoje, ou do investimento hoje. E no final, a gente acaba utilizando muito mais a TIR para comparar os investimentos. Mas quando a gente vai fazer uma análise em si, a gente utiliza os dois. E eles se conversam. Eles têm que se conversar no nosso modelo. Então, a TIR é mais para uma análise comparativa que vocês preferem utilizar. Sim, vou dar um exemplo. Se vocês não entenderem, vocês perguntam. Então, por exemplo, no setor elétrico, né, que é a utilidade pública, o fluxo de caixa futuro ele é algo garantido, praticamente, porque tem toda uma regulação por trás que faz com que a minha análise dos fluxos de caixa futuro seja muito mais confiável. Então, por exemplo, se eu pegar a Equatorial, o que é a Equatorial? É uma distribuidora de energia do Nordeste, que seria a Light, vamos dizer, do Maranhão, do Piauí, do Pará, de Alagoas. Ela tem 4 concessões. Então, eu vou projetar no meu modelo até quando vai, né, a concessão que ela tem, vamos dizer, sei lá, elas vão até 2050, e vou trazer esses fluxos de caixa para hoje. Isso vai dar o meu VPL. Só que nem sempre, né, o mercado como um todo, né, os outros fundos, estou dizendo assim os outros fundos, mas eu gosto de falar mesmo o mercado como um todo, pode dizer que, sei lá, tem uma conta diferente da minha e acha que a Equatorial, na verdade, vale mais do que eu estou calculando. Então, a gente sempre tenta olhar para uma referência. E a referência para o setor elétrico é a taxa de juros de longo prazo, que é a NTNB longa, dá um juros real de 4%, e a gente já adiciona um prêmio a isso, né? Um spread. A gente coloca mais 3%. Então, a gente diz que o mínimo para o acionista, né, com aquele investimento tem que ser 7%, né? 4 mais 3. Então, a gente vê, eu vou fazer toda a minha conta. Assim, a TIR, se eu investir hoje na Equatorial, é 9%. Então, se o mínimo é 7%, vale a pena. A comparação é igual, né? Eu estou fazendo agora em TIR, mas se eu fosse fazer a VPL, também seria a mesma coisa. O quanto que ela vale hoje e o quanto que eu acho que ela tem para ganhar. No final, os dois têm que se conversar. Porque como eles se conversam, né? Se eu pegar, por exemplo, no meu modelo, a TIR do investimento é 9%. E para eu chegar no VPL, eu tenho que descontar uma taxa, né? E eu estou falando aqui TIR para o acionista, né? Que é o Cost of Equity, né? Que é o KE lá da conta do CAPM. Se está dando 9%, então se eu descontar os meus fluxos de caixa futuros, né, que é para eu chegar no VPL, se eu descontar 9%, que é igual a minha TIR, o VPL tem que ser 0. É isso que é a conta. Então, por isso que os dois se conversam. Então, como vocês devem estar aprendendo, o VPL 0 é quando, na verdade, os fluxos de caixa futuro descontado a uma certa taxa são iguais ao investimento. E a taxa que faz, né, esse desconto ser igual ao investimento é a TIR. Então, se eu usar a TIR como a minha taxa de desconto, o VPL é 0. Entendi, obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta para finalizar? Olha, eu não tenho nenhuma pergunta, queria agradecer aí o João pela presença, disponibilizar seu tempo aí no sábado. Sei que é um dia off, todo mundo aqui tá em prol dos estudos, e é isso. Valeu, gente. Queria agradecer também, João. Muito obrigado por ceder seu tempo. A gente sabe que está sendo bem corrido para todo mundo, trabalhar de home office, estudar e fazer tudo isso ao mesmo tempo. E agradecer sua presença mesmo e a presença de todos do grupo. Obrigado, Isabela, Matheus também. Obrigado, gente. Obrigado, Caio, Matheus, Isa. Prazer. Prazer, João. Obrigada. Prazer. Um abraço. Valeu. Tchau. Um abraço. Vou encerrar aqui. Bom sábado.